Antes de começar minha fala, quero destacar o projeto do senador Cássio Cunha Lima. Foi de uma felicidade muito grande, porque realmente confunde um pouco a população e a todos nós a composição de alguns tribunais. E é muito importante esse projeto para que possamos debater, porque realmente as pessoas não entendem como alguém pode estar no escritório de advocacia em um dia e no outro dia já está como juiz e tendo influência direta sobre aqueles processos que outrora defendia. Cria realmente um conflito de interesse, não tem como dissociar isso, porque não existe uma quarentena nesses casos, nem quando sai, e de forma que acaba contaminando o ambiente. Mas, senhor presidente, a ninguém mais assombra os perigos estruturais que rondam o instituto da reeleição presidencial no Brasil. Por mais legítima que seja e que possa soar a recondução de um governante a um segundo mandato consecutivo, a experiência política brasileira tem atestado a tendência viciosa para certos desmandos e arbitrariedades incompatíveis com o regime democrático constituído. Agora há pouco, aqui nessa tribuna, o senador Cássio Cunha Lima retratou o que o TSE agora comprova, que foi o uso dos Correios em prol de uma candidatura. Fato que não aconteceria com certeza se não tivesse por trás, como pano de fundo, a reeleição. Há aproximadamente 20 anos que os eleitores brasileiros se debruçam sobre as inconveniências desastrosas que cercam as administrações municipais, estaduais e federal, quando reconduzidas a segundo mandato consecutivo. Nas três esferas, a renovação do mandato é constantemente marcada por um sentimento de acomodação inaceitável à boa gerência do serviço público. Os decantados ganhos de eficiência que a continuidade administrativa, em tese, proporcionaria, não têm dado as caras no plano empírico. Em geral, a recondução automática ao cargo tem adquirido o significado incorreto e imoral de premiação ao mandatário reeleito, o que invariavelmente descamba para a paralisia administrativa e a permissividade moral. Nesse contexto, a reeleição tem acarretado graves problemas para o país, para os estados e para os municípios. Sobretudo, porque vem sendo utilizada como espécie de institucionalizado fator de ruptura da normalidade e legitimidade das eleições. Não restam mais dúvidas de que a máquina pública favorece quem está ocupando o cargo a ser disputado. Não há como distintamente separar o candidato do gestor numa campanha eleitoral. E aqui eu estou diante de vários ex-prefeitos, de vários ex-governadores, que com certeza podem afirmar isso. Vossa Excelência permite uma parte? Concedo com muita honra uma parte a Vossa Excelência. Nobre senador José Medeiros, como é bom vê-lo iniciando o seu mandato e mostrando uma postura de homem público. Como é bom ver essa casa se renovar com um padrão ético como o que Vossa Excelência traz para o Senado Federal. Eu quero lhe dizer que me pus contra a reeleição desde que ela começou a ser urdida nesta casa. Fiz pronunciamentos, escrevi artigos mostrando que a reeleição não fazia parte da cultura política brasileira e que levaria aos desvios e às distorções que tem levado desde que foi implantada. Quando eu exerci a função de prefeito de Joinville, fui chamado pelo meu partido para concorrer à reeleição. O que fiz? Me afastei do governo,
para concorrer em igualdade de condições com os meus adversários, sem o poder, sem o chamado poder da caneta, tá? Que tem o exercente do Poder Executivo. Não renunciei naquela época, pedi licença, porque meu vice-prefeito exercia o mandato de senador, como suplente do senador Cacildo Maldani. Mas pedi licença à Câmara e quem governou o município durante o período eleitoral foi o presidente do Poder Legislativo. Posteriormente, governador do Estado, fui homologado pelo partido, candidato à reeleição. Aí sim, renunciei e passei o cargo ao vice. E é o que deveria estar na origem do projeto que instituiu a reeleição. A desincompatibilização. Tudo bem, vamos ter reeleição, mas quem quiser ser reeleito, que se desincompatibilize, que se afaste do cargo. Se é grave para prefeito, imagine para governador e presidente da República, que pode conceder favores tributários por decreto, por medida provisória, que tem o poder de polícia. Então, Vossa Excelência aborda um assunto da maior importância na reforma política que eu espero ocorra ainda nesse semestre. Ou estabelecemos mandatos de 6 anos sem reeleição, ou, se não o fizermos, temos obrigação de instituir a desincompatibilização do cargo do exercente de função eletiva no Executivo do nosso país. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Luiz Henrique, eu agradeço as palavras carinhosas. E em outro pronunciamento aqui na Casa, Vossa Excelência não estava presente, mas eu citei esse fato, talvez único no país, de uma deliberalidade sua, entendendo essa perniciosa forma com que está no nosso ordenamento jurídico, foi para um pleito, se colocando em condições de igualdade com os outros candidatos. Isso é louvável e serve de exemplo para todos nós que estamos iniciando e para todos os outros também que estão na atividade política. Em eleição, há alguns anos no estado de Mato Grosso, senador Luiz Henrique, nós enfrentávamos o candidato que estava no cargo, e a cada prefeito que você chegava no município, ele falava, olha, eu gostaria muito de apoiar vocês. Vou, inclusive, pedir alguns votos, mas eu não tenho como não apoiar o governador. Ele está me mandando um conjunto de máquinas e eu preciso muito dessa patrulha mecânica, eu não tenho como. Além disso, meu município não tem como abastecer esses veículos e ele me prometeu 30 mil litros de óleo diesel. Qual argumento que você tinha para vencer uma tese dessa, não é? Então, louvo a Vossa Excelência por esse comportamento e tomarei, com certeza, como exemplo para a minha vida. Senhor presidente, devemos examinar os componentes perniciosos desse modelo político-eleitoral mais detalhadamente. De saída, é forçoso reconhecer que, querendo ou não, todo governante eleito no Brasil passa a raciocinar como se tivesse direito a 8 anos de mandato. Desse modo, ele ou ela perde a pressa e a urgência de realizar tudo o que havia prometido no prazo do seu primeiro mandato. E aqui me lembro de Machado de Assis, que dizia que os prazos longos são fáceis de prescrever, pois o tempo faz com que se torne externo. Pois por serem longos, dá a sensação de serem eternos. E quando dá fé, já acabou. Quando se pensa, o mandato de 8 anos terminou.
Em segundo lugar, o governante gasta boa parte do seu tempo fazendo política e gastando com propaganda, apenas para garantir a sua reeleição. Ainda que inconscientemente, seus atos se subordinam ao objetivo eleitoral, com o que a definição das prioridades, essencial ao exercício do governo, desgarra-se da busca pelo bem comum e passa a obedecer a valores não exatamente republicanos. Hoje se fala tanto em corrupção, mas talvez a corrupção mais terrível seja a corrupção de prioridades. É certo que o país tem tido prejuízo com a corrupção que se fala, a Lava Jato e outras tantas. Mas, com certeza, a corrupção de prioridades tem dado prejuízo nas 3 esferas. Nessa linha, o governante não hesita em usar e abusar da máquina pública e o faz em benefício próprio, desequilibrando assim a disputa eleitoral. Daí resulta que, por força do poder que acumula, utiliza como quer e entende os recursos públicos para impedir a alternância no poder, eliminando assim uma característica essencial do regime de governo democrático. Senhor presidente, é óbvio que nesse país o fim cabal do instrumento da reeleição está longe de acontecer, tendo em vista que, para erradicar sua existência, caberia aos próprios potencialmente favorecidos a iniciativa de fazê-lo. E isso, sabemos todos, constitui algo quase inimaginável no âmbito da cultura política brasileira. A julgar pela história da política nacional, ninguém quer abrir a mão das prerrogativas arraigadas, ainda que fundamentadas em regras indisfarçavelmente contrárias à eficiência administrativa da máquina governamental. Senhor presidente, como ainda tem vários oradores, meu tempo já se encerra. Não, Vossa Excelência tem no mínimo 5 minutos, até porque eu me enganei, e Vossa Excelência, depois do expediente, chega a 20 minutos, eu só lhe dei 10, e agora estou lhe dando no mínimo mais 5. Muito obrigado, senhor presidente. É que eu vi a campanha tocar e não queria... Muito obrigado. Então, encerro aqui Vou encerrar o meu pronunciamento. Mas a julgar pela história da política nacional, como dizia, ninguém quer abrir a mão das prerrogativas. E atualmente, senhor presidente, tramita em estado avançado nesta Casa a proposta de emenda constitucional PEC 73 de 2011, que sugere a alteração do parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição Federal. No lugar, estabelece que, para concorrer às eleições, tanto o presidente da República quanto os governadores de estados e os prefeitos devem afastar-se dos seus cargos até 6 meses antes do pleito, o que vem justamente confirmar que há muitos anos atrás o senador Luiz Henrique já estava correto, que não só defendeu, como fez isso na prática. Para os especialistas, o Instituto da Desincompatibilização integra o corpus jurídico do direito eleitoral com a natureza clara e inequívoca de uma regra moralizadora, em benefício do Estado e da sociedade. A rigor, o objetivo é restringir ou mesmo de impedir o uso da máquina pública, neutralizando a manipulação pelo governante candidato da condição privilegiada de detentor de mandato executivo. Como se sabe, com todo o destaque midiático que tal condição lhe propicia, o governante candidato acaba por desequilibrar a disputa eleitoral em seu favor. Na verdade, isso ocorre no Brasil em razão da solução institucional formulada quando da apreciação da Emenda Constitucional 16 de 1997, que fundou a possibilidade da reeleição dos detentores de cargos executivos. À época, desperdiçou-se a oportunidade de impor, naquela circunstância política, a instituição dessa regra mitigadora da desigualdade de armas que se estabelece necessariamente entre o ocupante do cargo executivo que se candidata à reeleição e seus oponentes. Com efeito, transcorridos quase 20 anos e realizadas sucessivas eleições para presidente da República, governadores e para prefeitos, já temos um acúmulo de experiência suficiente para concluir que autorizar o chefe do Poder Executivo a concorrer à reeleição sem ter que se afastar do cargo é mais do que inadequado, é propulsor do absolutismo. Não custa nada repetir, a reeleição introduziu um viés quase insuperável em favor da
continuidade da administração. De fato, é praticamente impossível, durante o processo eleitoral, distinguir quando o candidato à reeleição exerce as funções de chefe do Executivo e quando exerce as de candidato, o que é injusto para os demais candidatos e para a plena realização da democracia política no Brasil. Sem falar, senhor presidente, que o governo começa a enferrujar, começa a se desgastar e, no final do primeiro mandato, já perdeu fôlego. Boa parte dessa crise que estamos passando nesse momento se deve à falta, eu diria, daquela solidariedade clássica que existe, onde cada governante que pela primeira vez exerce o mandato tem aquela tolerância, aquele período de tolerância da população. É no mínimo, se fala até numa lua de mel aí de 3 a 4 meses, de 120 dias. É o momento que se tem para começar a organizar a casa. E aqui nesse momento, a presidente Dilma saiu de uma eleição onde tinha prometido, feito as promessas de campanha, e logo em seguida se depara tendo que cumprir aquelas promessas. Se tivesse assumindo o governo agora pela primeira vez, teria fôlego para poder colocar seu governo nos trilhos. Então, a oxigenação, ela é salutar para a administração pública e, com o fato da reeleição, ela não existe. Ela acaba esticando demais esses mandatos e é ruim para o processo político, é ruim para o processo democrático, ruim para a administração pública e ruim para todos. Então, senhor presidente, encerrando, eu creio que nesse debate, da reforma política, é muito importante que essa casa se debruce e chegue à conclusão de que essa ideia da reeleição veio cumprir o seu papel, mas está na hora de tirarmos do nosso ordenamento jurídico esse instituto. Muito obrigado, senhor presidente.